As melhores saudações, estamos a comemorar a Semana do Imigrante Português aqui no estado da Califórnia. Esta semana foi decretada pelo então governador do estado da Califórnia no ano de 1967, numa altura em que chegavam todos os dias praticamente imigrantes de Portugal, maioritariamente do arquipélago dos Açores, aqui ao estado da Califórnia. O mesmo Ronald Reagan, que depois foi presidente dos Estados Unidos da América. E para comemorar esta Semana do Imigrante Português no estado de Califórnia, que acontece, portanto, há 54 anos, e que tem sido um trabalho da Portuguese Fraternal Society of America, a PFSA. E, portanto, os nossos parabéns para a presidente atual, a doutora Monique Kelly Valance, e o gerente da PFSA, o senhor João Salvador, pelo trabalho que a PFSA tem, de facto, exercido ao longo destes anos, comemorando sempre, todos os anos, a Semana do Imigrante Português no estado da Califórnia. Devemos comemorá-la, nunca a devemos esquecer e devemos ter orgulho em que o estado da Califórnia dedica uma semana a nós próprios, portanto, aos imigrantes portugueses e aos seus descendentes. Queria dizer-vos que o Instituto Português Além Fronteiras, o PBBI, Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia, tem um projeto nas redes sociais, que muitos já devem ter visto, portanto, em inglês, My Immigrant Story. Participem, porque todos temos uma história desta nossa vinda para os Estados Unidos da América, neste caso particular para o estado da Califórnia. Portanto, o professor Dr. Eduardo Maião Dias, que durante 3 décadas esteve, portanto, na Universidade da Califórnia em Los Angeles, a UCLA, e de facto tem contribuído imenso para escrever a história da presença portuguesa na Califórnia, no Havaí e em outros estados do oeste americano. E foi o professor Dr. Eduardo Maião Dias que, no seu livro, portanto, A Presença Portuguesa na Califórnia, que foi publicado em 2002, há praticamente 20 anos, pela Peregrinação Publications, e em que fala de facto muito da nossa história. É um livro pequeno, um livro que aconselhamos a comprarem e a lerem, porque vale a pena, porque ficam a saber muito sobre a presença portuguesa no estado da Califórnia. Não aconteceu ontem, não veio apenas da década de 60 ou 70, é uma presença que começou em 1814, os primeiros imigrantes. E eu vou ler um breve texto do professor Dr. Eduardo Maião Dias, incluído nesse dito livro. E, portanto, fala-nos de que foi em 1814 quando o minhoto António José Rocha desertou com outros tripulantes, portanto, do Colômbia, um navio inglês que estava ancorado no porto de Monterrey. Este navio dedicava-se ao comércio entre a Inglaterra, a China, o Havaí e a costa pacífica da América do Norte, com repetidas escalas no Alasca para carregar peles. Não existe qualquer indicação das razões que levaram António José Rocha a embarcar no Colômbia. Presos pelas autoridades espanholas, quase todos os desertores foram entregues ao capitão do navio. No entanto, Rocha e outro marinheiro, ao que parece um galego, receberam autorização para permanecer em terra, talvez devido a serem católicos ou ao facto de as suas possíveis aptidões artesanais serem apreciadas numa região quase exclusivamente orientada para a criação de gado. A profissão de Rocha é dada, portanto, no primeiro documento espanhol, que se lhe refere como de teçador. Contudo, mais tarde, uma carta que assinala a sua passagem pela missão de São Miguel, a caminho do sul, menciona que os padres o haviam mantido lá ocupado por algum tempo em trabalhos de carpintaria. De qualquer modo, Rocha acabou por chegar à missão de São Gabriel, perto de Los Angeles, o que possivelmente indica que gozava da proteção dos franciscanos. Segue-se um período obscuro
após o qual Rocha emerge como concessionário do rancho La Brea, em Los Angeles, onde cria uma manada de 600 reses. Entretanto, constrói uma casa no centro do pueblo, segundo algumas referências, a maior aí existente, e contrai matrimónio com Josefa Alvarado, filha do sargento comissionado, ou seja, o chefe da polícia da mesma povoação. O casal teve vários filhos. Rocha parece alternar a atividade no setor da pecuária e venda de couros com o ofício de carpintaria, até que veio a falecer no ano de 1837, com apenas 47 anos de idade. Como curiosidade, a casa que construíra tornou-se mais tarde o edifício da antiga Câmara Municipal da cidade de Los Angeles. Portanto, a nossa primeira presença não foi dos Açores, foi do Minho, foi do norte de Portugal, portanto, com o Sr. António José Rocha, que aqui chegou em 1814. A presença portuguesa, portanto, no estado da Califórnia, data, meus amigos, 207 anos. E vieram outros, sobre os quais iremos falar ao longo desta semana, em que vamos estar aqui convosco durante vários minutos, todos os dias, em português e também numa versão em inglês, para vos falar sobre a presença portuguesa no estado da Califórnia. É um projeto do Portuguese Beyond Borders Institute, o Instituto Português Além Fronteiras desta universidade, para colaborar com a iniciativa de estarmos a comemorar, portanto, mais uma semana dedicada ao imigrante português no estado da Califórnia, portanto, decretada este ano pelo governador Gavin Newsom, o atual governador da Califórnia, e decretado, portanto, ou melhor dito, decretada pela primeira vez em 1967 pelo então governador da Califórnia, Ronald Reagan. É bom que continuemos a celebrar o espírito do imigrante. Ainda temos muitos imigrantes, como eu, aqui no estado da Califórnia, mas a experiência imigrante não é só de nós que viemos dos Açores, da Madeira ou de Portugal continental para este estado. É também dos nossos filhos, dos nossos netos. É, portanto, que, como veem, desde o começo de 1800, desde 1814, apesar das grandes ondas imigratórias serem mais tarde, é a história imigrante, é a história daqueles que vieram como eu, mas é também a história daqueles cujos pais, ou avós, ou bisavós vieram de Portugal continental, da Madeira e dos Açores. A Semana do Imigrante Português e, com muito gosto, o Instituto Português Além Fronteiras, aqui presente para comemorar, e mais uma vez os nossos parabéns para a Portuguese Fraternal Society of America pelo trabalho que tem desenvolvido na comemoração desta efeméride ao longo dos últimos 54 anos. Até amanhã, se Deus quiser.